Mas, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono de sua majestade. E serão todas as gentes congregadas diante dele, e separará uns dos outros, como o pastor que aparta dos cabritos as ovelhas. E assim porá as ovelhas à direita, e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que hão de estar à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, precisava de alojamento e recolheste-me, estava nu e cobriste-me, estava enfermo e visitaste-me, estava no cárcere e vieste ver-me. Então lhes responderão os justos, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer, ou sequioso e te demos de beber? E quando te vimos sem alojamento e te recolhemos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou no cárcere e fomos te ver? E respondendo o rei lhes dirá: Na verdade vos digo que quantas vezes vós fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim é o que fizestes. Então dirá também aos que hão de estar à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está aparelhado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, precisava de alojamento e não me recolhestes, estava nu e não me cobristes, estava enfermo no cárcere e não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto ou sequioso, ou sem alojamento, ou nu, ou enfermo, ou no cárcere, e deixamos de te assistir? Então lhes responderá ele, dizendo: Na verdade vos digo que quantas vezes o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Olá, amigos do canal Espiritualidade. Essa é uma passagem do Evangelho bem conhecida e ela faz parte desse capítulo que nós iniciamos o estudo hoje, capítulo 15, fazendo as nossas reflexões, buscando refletir sobre essas lições tão importantes para a nossa evolução e o nosso crescimento espiritual. Esse capítulo, então, ele tem uma grande importância devido ao seu próprio conteúdo ser talvez aquilo que é o mais essencial para toda a nossa experiência. Em quase tudo que nós fizermos, a ideia do amor, da caridade ao próximo é decisiva para que tenhamos êxito nas nossas tarefas do ponto de vista espiritual. Se nos faltar essa condição que nós vamos analisar aqui, que é apresentada nesse capítulo por Allan Kardec, fora da caridade não há salvação, nós estaremos falhando em nossas tarefas. Podemos até ser exitosos perante o mundo, mas perante a nós mesmos, perante as leis divinas, seremos espíritos com débitos ainda a resolver, a saldar. E essa figura que Kardec colocou nesse início do capítulo, ela é muito impactante. Ela é uma passagem que Jesus fala de uma forma muito contundente e que muitos dizem, olha, Jesus falou sim de penas eternas, Jesus falou sim de diabo, falou de todas essas coisas que nós acreditamos. No Espiritismo, nós não entendemos a existência do diabo como os demais cristãos entendem.
Nós não entendemos que haverá uma punição eterna de sofrimento contínuo. Por tudo que nós já vemos falando nos vídeos que trazemos, mas por um raciocínio muito simples. Se pensarmos que Deus é amor, que amor é esse que castiga eternamente? Mas Ele também premiaria eternamente, mas ainda assim deixa de ser amor. Porque uma vida tão curta poderia justificar um tempo infinito de sofrimento? Então, por que Jesus usou essas expressões tão contundentes, tão assim fortes, para destacar o que ele vinha ensinar? Jesus tentava convencer aquelas pessoas pelo medo? Certamente Jesus entendia que o medo ele cria pessoas que vão agir muitas vezes não porque realmente querem aquilo que elas estão tentando demonstrar, mas porque estão apenas com medo. Jesus usou em muitos momentos essas figuras então, porque ele lidava com pessoas que estavam dentro de um contexto, dentro de um conjunto de ideias, que as questões espirituais não eram muito bem entendidas. Jesus em muitos momentos então materializa essas situações para que pudesse impressionar aquelas pessoas e até mesmo levá-las à reflexão. Aqui Kardec, no segundo parágrafo, nós estamos invertendo um pouco a ordem que ele apresenta, mas é válido também esse raciocínio. Ele traz aqui a sua análise sobre essa passagem, quando ele diz assim, olha, no quadro que Jesus apresenta do juízo final, como em muitas outras coisas, temos de separar o que pertence à figura e à alegoria. Os homens com os quais ele falava, ainda incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, deviam apresentar imagens materiais, surpreendentes e capazes de impressionar. Para que fossem melhor aceitas, não podia mesmo afastar-se muito das ideias em voga no tocante à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação das suas palavras e dos pontos que ainda não podia explicar claramente. Mas ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade que espera o justo e a da infelicidade reservada ao mal. Essa colocação, então, nos faz pensar que Jesus usou aqui, assim como ele descreve que esse momento haveria das pessoas estarem num grande julgamento, e isso levou muitas pessoas até a imaginarem que realmente vai existir literalmente essa cena. Jesus vai aparecer para a humanidade sentado num trono e vai dizer, ó, vocês que são os justos fiquem aqui na minha direita, vocês que são os injustos, os impuros vão ficar na minha esquerda. Vocês vão ser felizes para sempre e vocês infelizes para sempre. Pessoas que acham que isso vai acontecer literalmente desse jeito. Só que é óbvio que a existência humana ela não precisa dessa cena, dessa forma, para indicar a natureza de quem é bom ou não, de quem é justo ou não, segundo os princípios do Evangelho. Obviamente, então, que Jesus pega pessoas de uma época ali e tenta trazer a elas uma ideia para que elas pudessem iniciar essa compreensão. Certa vez Jesus disse para os discípulos, muitas coisas falo por palavras porque eles ouvindo não entendem e vendo também não entendem, mas a vós outros é dado conhecer, ou seja, para os discípulos era possível explicar algo além. Então Jesus faz uma distinção muito clara. Essa ideia que ele apresenta aqui de separação, ela não é a parte mais significativa do Evangelho. Embora há sim, do ponto de vista espiritual, uma distinção entre as pessoas em dois grupos. Os que são justos e os que não são. Aqueles que tentam compreender a lei divina e aqueles que não a conhecem e não se importam com ela, vivem apenas pelos seus interesses mais imediatos. Do ponto de vista espiritual existe essa distinção, então.
E entre esses dois extremos existe uma variação enorme, que varia tanto quanto existem pessoas. E muito mais, nós muitas vezes oscilamos entre esses pontos em que nós estamos mais propensos às leis divinas, ora menos propenso à compreensão delas, mais apegado aos nossos interesses imediatistas, porque nós vamos muitas vezes oscilando nessa nossa caminhada entre aquilo que, resumidamente, de forma muito simplista, se destacou como o bem e o mal. Nós oscilamos, na verdade, entre a imperfeição, o desconhecimento da lei divina e a busca dessa perfeição, a busca da vivência dessa lei divina. Então, de alguma forma, nós estamos ora num grupo, ora no outro, oscilando entre um e o outro, mas há pessoas que vivem já esses estados de forma muito intensa. Há aqueles que estão plenamente na condição dos justos e há aqueles que estão plenamente na condição dos injustos. Seriam os espíritos mais atrasados, mais refratários ao bem. Mas nessa passagem do Evangelho, o que se destaca então é a ideia de que o bem que nós fizermos representará sempre essa conquista de estarmos no futuro numa condição melhor. A vivência do amor, ela é algo essencial para o espírito evoluir. E esse amor passa necessariamente pela preocupação, pelo cuidado que nós temos com aqueles que são os menos desfavorecidos. Quando Jesus usa essa figura tão maravilhosa, né, de dizer que se fizéssemos algo a um dos pequeninos do mundo, era ele que nós estaríamos fazendo, é no sentido de dizer, olha, se vocês valorizam realmente o que eu ensino, e vocês passaram a gostar de mim por causa disso, se vocês querem realmente me retribuir, retribua aquele que é o mais sofredor. Se você diz que realmente entende o que eu falo e quer viver segundo esse princípio, atenda a esse que é o mais sofredor, aquele que passa por problemas, por lutas, e ele traz um quadro bem completo, né? Do que está faminto, do que está sedento, do que está nu, do que está abandonado, e até daquele que está numa prisão. E Jesus não fez distinção se ele estava merecendo a prisão ou não. Apenas disse, cuide daqueles que estão nas provações da vida, nos sofrimentos da vida. Aí estarão fazendo a mim. Se vocês ignorarem essas pessoas quando elas se aproximam de vocês, ou evitar a presença delas no mundo, é como se estiver evitando a minha presença. Jesus quis então transferir o sentimento que as pessoas puderam ter naquele tempo ou em qualquer outra época de amor por ele, por um ser que idealiza e que representa para nós tudo aquilo que possa haver de bom no ser humano. Nós não aceitamos que Jesus é Deus, mas que ele é a humanidade do futuro. Ele veio mostrar que nós poderemos um dia viver de forma intensa esses valores que ele ensinou. Por isso que ele disse, numa certa ocasião, vós podeis fazer tudo o que eu faço. Vós sois deuses. O que ele queria dizer com isso? Que ele é o protótipo do homem do futuro. Quando? No próximo milênio? Não, gente. É daqui muito tempo. Mas ele apontou esse caminho para nós chegarmos lá, que é o de alcançarmos essa condição, de sermos tão capazes de entender as leis divinas a ponto de nos importarmos com os que sofrem. E se a gente reconhece em Jesus o Mestre, queremos de alguma forma demonstrar que ele é o nosso mestre, nós temos que pensar que todo sofredor que se aproxima de nós é um representante de Jesus, testando o quanto nós já entendemos as suas lições. É alguém que vem nos verificar se nós já temos esse amor, essa condição de nos sensibilizar e pensar o que eu posso fazer por essa pessoa. Se nós vermos bem essa figura e tantas outras passagens, como uma outra que nós vamos analisar no próximo episódio do nosso programa, nós vamos ver que Jesus em todo momento ele estabeleceu como algo fundamental da sua moral, da sua ética, da sua forma de apresentar ao homem como se conduzir no mundo, dois princípios fundamentais que é muito falado em tudo que nós abordamos no Espiritismo.
Quem compreendeu de verdade o Espiritismo entende que Espiritismo fala de manifestações espirituais, fala de comunicação com o mundo espiritual. O Espiritismo fala de fenômenos interessantíssimos, fala de reencarnação, mas o mais essencial de tudo que nós aprendemos é o princípio da caridade e da humildade. Caridade como sendo amor em ação, amor que se movimenta, amor que realiza pelo próximo o que é necessário. E humildade, reconhecer-se naquilo que realmente é. Se somos ainda imperfeitos, reconhecer verdadeiramente essas imperfeições. Caridade não é menosprezo por si mesmo. Desculpem, humildade não é menosprezo por si mesmo. Humildade é saber exatamente quem você é. Isso é humildade. É não você se considerar acima daquilo que você realmente é. E isso porque nós nos iludimos muito com a nossa condição. É muito fácil no mundo, diante de tantas imperfeições, a gente pegar um aspecto único nosso, positivo, e achar que isso nos representa integralmente. Nós podemos sim ter um grande valor em uma das nossas capacidades, habilidades, mas em outras, muitas, certamente somos ainda muito imperfeitos. E muitas vezes o orgulho nos leva a pensar que por uma única condição nossa nós somos superiores às demais pessoas. Aliás, é impossível alguém que se considere melhor do que o outro, seja mais merecedor do que o outro, exercer verdadeiramente a caridade. É somente aquele que vê no próximo a si mesmo é que é capaz de ter esse amor, sendo imperfeito. Quando nos tornamos perfeitos, somos capazes de ver naquela pessoa todo o potencial de perfectibilidade que ela tem. Por isso que os espíritos superiores não desdenham os inferiores, porque sabem que eles trazem em si essa possibilidade do crescimento e de transformação. Isso por si só já mostra que essa figura, então, que Jesus traz tão contundente, não é realmente a representação daquilo que vai acontecer, mas é uma figura que nos mostra isso. Nós um dia estaremos sofrendo quando nós desprezarmos as oportunidades de crescimento através do amor ao próximo. Quando nós ignorarmos isso. Quando nós não fizermos por eles aquilo que é possível ser feito dentro das nossas limitações. Nós estaremos nos tornando espíritos atrasados nessa situação. E esse sofrimento é nada mais do que isso. Para o espírito, na erraticidade, esse estado que nós vivemos quando estamos fora da matéria, o tempo passa numa dimensão, numa percepção muito diferente do que nós sentimos aqui. Muitos espíritos que passaram alguns anos remoendo as suas dores, os seus remorsos, os seus ressentimentos, as suas mágoas, as suas tristezas, acham-se presos numa eternidade. Acham-se presos numa condição que parece que não tem fim. Pessoas que passaram aqui como encarnados em momentos de muita dor, muito sofrimento, mesmo que tenham sido por poucos minutos, às vezes avaliam de que ali parece que se passaram horas, anos, dias inúmeros de muito sofrimento. Era algo que parece que não tinha fim. Então essa figura de sofrimento eterno, ela representa a grande dor intensa, profunda, quando nós experimentamos no mundo espiritual que as possibilidades de crescimento, de evolução, estão sempre baseadas nas nossas relações, naquilo que nós fazemos pensando no outro. E nós todos os dias temos essa oportunidade de socorrer alguém de alguma forma, que não significa que às vezes a gente vai conseguir resolver o problema daquela pessoa, mas nós seremos muitas vezes aquele que vai amenizar aquela dor e aquele sofrimento. E muitas vezes até a forma como nós dissermos não para algo que se pede a nós pode representar a caridade, pode representar esse amor. Às vezes nós temos uma tendência, a achar que temos que sempre dar àquele que nos pede. Jesus fala isso, mas temos que entender o contexto em que aquilo foi dito. Muitas vezes nós podemos estar reforçando certas situações
quando nós não analisamos, não entendemos realmente o que está por trás daquilo. Mas não existe uma regra assim absoluta de dizer que sempre podemos fazer de uma forma para ajudar alguém. Sempre há uma forma perfeita de ajudar e há uma receita pronta. Na verdade, nós vamos descobrir a cada momento. Para ilustrar isso, eu queria trazer para vocês a ideia, então, de quando nós, nas grandes cidades, nós temos crianças pedindo num semáforo dinheiro. E aí a gente fica naquele dilema, porque muitas vezes a gente pode estar reforçando uma exploração da condição da criança. Porque nós sabemos que existem, infelizmente, não só os pais, mas outras pessoas que exploram a fragilidade da criança, promovendo nelas ali, instigando nelas a pedirem para depois recolher esse dinheiro para elas. Quando nós damos o dinheiro para uma criança num semáforo, nós estamos muitas vezes reforçando aquela situação dela. Estamos ali tornando ela presa naquela condição, porque ela continuará daquela forma. Continuará percebendo que enquanto há pessoas que dão dinheiro para uma criança num ambiente das ruas, elas sempre poderão estar ali, sempre sendo exploradas e não sendo encaminhadas para um atendimento devido que a sociedade deve a elas. Essa é uma forma muito difícil de analisar a situação, porque existem os casos em que muitas vezes aquele dinheiro para a criança vai representar sim a oportunidade dela comer. E aí o que a gente faz? O que a gente decide naquele momento? A gente corre um risco muito grande de, por uma compaixão mal compreendida em nós, sempre cedermos a elas. Mas ao mesmo tempo corremos o risco de não estarmos vendo ali uma necessidade real, verdadeira. Por isso que eu disse que não há uma regra absoluta para ajudar ninguém. Não existe o que nós podemos dizer, isso aqui é algo que deve ser feito sempre, ou que nunca deve ser feito. O fato é que naquele momento nós sempre teremos que nos guiar realmente ali pela nossa intuição, pelo nosso coração. Então nós não podemos ter um sentimento de dureza no coração, para que a gente possa ter um olhar realmente amoroso e ser inspirado naquele momento em ajudar ou não daquela forma que nos pedem. Às vezes nós podemos ajudá-los de uma outra forma, oferecendo o alimento, se estão dizendo que estão com fome, oferecendo ali a possibilidade de guiá-la para uma outra condição, perguntando se ela gostaria de saber onde ela poderia obter o auxílio e prestar esse serviço a ela. Podemos conversar com ela para entender a realidade dela, por que ela está vivendo aquilo. E isso, um coração amoroso pode fazer e pode sentir se aquilo é necessário ou não. Mas isso que eu falo para vocês agora é muito da minha percepção, do meu sentimento em relação a essas questões. Isso não significa que sempre deve se dar ou nunca se deve dar, e o critério é sempre nós, individualmente, que vamos encontrar, vamos descobrir como ajudar essa pessoa. Porque essa criança que nos pede, ela sempre é Jesus chegando até nós. Sempre é. Porque é sempre um desses pequeninos do mundo. Ainda que ela esteja sendo explorada por alguém, ou ela já está, entre aspas, viciada nessa condição, ainda assim ela é esse representante de Jesus que chega até nós. Então, até para dizer não para ela, nós temos que ser amorosos, gentis. Temos que ser alguém que se importe por ela, que veja as suas condições, que pense nas suas condições. E isso vale também para os adultos que pedem algo a nós nas ruas. Isso vale também para a pessoa caída na rua, que muitas vezes nós pensamos, mas ele está ali porque é um alcoólatra, porque ele é viciado, porque ele fugiu do lar dele, porque ele era uma pessoa difícil e foi expulsa de casa. Até quando nós vamos analisar esses casos, e eles são reais, existem todas essas situações, mas ainda assim eles são Jesus batendo a nossa porta, ainda são Jesus na nossa vida. E o nosso olhar para eles deve ser um olhar amoroso também, deve ser de compaixão, deve ser daquele que
faz por ele algo que seja necessário naquele momento. E nesse contexto todo que nós vivemos hoje, social, o fazer algo muitas vezes é observando a situação, analisando e pensando o que realmente pode ser feito para mudar aquela realidade. Se essa pessoa realmente ela precisa daquilo que ela nos pede, ou se nós precisamos nos mover e oferecer a ela aquilo que talvez ela não é capaz de pedir, mas precisa receber. Imagine uma pessoa muito fraca após uma noite de frio, uma noite de desabrigo, e ela não tem nem forças para pedir. Mas ela, por exemplo, ela poderia ter um café quente para tomar. Nós podemos fazer isso voluntariamente, mesmo sem as pessoas pedirem. Ou se elas nos pedem, atender. Mas muitos vão dizer, mas isso pode ser perigoso, isso pode trazer riscos. E verdadeiramente eles existem. Mas como que a gente sabe o que realmente a gente pode fazer? Não existe uma perfeição de regra que possa dizer, nessa hora você faz isso, naquela você não faz. O fato é que qualquer pessoa, qualquer ser humano, e aí não vamos pensar só nos mais vulneráveis do ponto de vista material, mas todas as pessoas que nós nos relacionamos, de alguma forma, são esses pequeninos que Jesus está falando. E nós mesmos somos essas pessoas todos os dias também, com os nossos problemas, as nossas lutas, e alguém nos acolhe, nos ajuda, alguém observa as nossas pressões, as nossas sobrecargas, alguém percebe as nossas dores, e é solidário e é companheiro. Essa pessoa está também por nós fazendo algo por Jesus. Assim como nós podemos fazer isso também com as pessoas que nós nos relacionamos diariamente. Para isso nós precisamos entender que a experiência humana ela deve ser sempre pautada por isso, por humildade e por caridade. Eu convido então neste momento para a nossa prece em agradecimento a Deus pela bênção da vida. Pedindo ao Pai que nos inspire, nos ampare, para que possamos sempre compreender o nosso papel no mundo e agirmos com amor, com caridade e com generosidade. Que tenhamos, Senhor, a coragem de realizar o bem que nos cabe a cada momento, sem medo, sem receios, apenas confiando, Senhor, que o vosso amor é capaz de nos guiar em todas as nossas ações e nossas vidas. Querido Mestre Jesus, nós queremos muito, Senhor, continuar nesse esforço de um dia sermos dignos de sermos chamados de seus discípulos. Inspira-nos através dessa legião de espíritos amorosos a sermos caridosos e humildes com os nossos semelhantes. E quando nós não conseguirmos, Senhor, quando as nossas imperfeições falarem mais alto dentro de nós, que possamos ter para conosco também a aceitação de nossas imperfeições, mas igualmente a força de nos reerguermos para continuarmos essa busca. Pedimos o vosso amparo, a vossa proteção e a vossa inspiração por todos nós, que buscamos compreender as suas lições através dos ensinamentos dos Espíritos. E por todos os nossos irmãos em humanidade, por tantos que passam por tantas provas, tantas dores, tantas lutas, Senhor. Pelos nossos irmãos que têm desencarnado em tantas tragédias, em tantos acidentes, que todos possam ser recebidos pelas equipes do mundo espiritual, com o auxílio necessário para apaziguar essas dores, para
acalmar os corações mais revoltosos, para ajudar os que mais necessitam. Que as vossas lições, Mestre, possam ser melhor compreendidas por todos aqueles que as buscam e que possamos vivê-las em nossos dias. Obrigado por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, foram estas as nossas reflexões para este momento. Vamos falar muito mais sobre tudo isso, procurando entender sempre essas lições maravilhosas de Jesus, que foram tão bem ilustradas, explicadas por Allan Kardec e os Espíritos Superiores. Continue acompanhando a nossa programação aqui do nosso programa Ponto de Vista, também as nossas atividades no site antenormorais.com.br, bem como os demais programas aqui do canal Espiritualidade. Um grande abraço a todos e que possamos todos viver esse grande ideal que Jesus nos ensinou.